Olá pessoal, boa tarde a todos. Um grande abraço a você que está aí. Todos os dias estamos procurando fazer algo para agradar a Deus. Amém? Desejo a você uma tarde abençoada, um dia feliz. Que assim como Deus faz raiar o seu sol sobre toda a humanidade da terra, não importa se é bom, se é mal, Deus faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. É Deus que alimenta os pássaros e observa os pardais. Mateus 6:26. Deus é responsável por tudo, até pelos detalhes da nossa vida. Que Deus faça raiar esse sol sobre mim, sobre você. Que Deus nos dê a sabedoria, a capacidade, entendimento, que Ele possa nos ajudar nesse momento, porque, irmãos, nós temos em nosso cérebro uma célula, né, um neurônio, né, vamos dizer que é um neurônio, que ele se chama amigdala. Nós temos uma célula no nosso cérebro, ela se chama amigdala. E essa célula, ela é responsável de nos dar alegria, despertamento, ela tem uma substância que ela traz a dopamina e a serotonina. Dopamina e a serotonina. Ela restaura a alegria e a paz. Porém, se as amígdalas nunca param os tranquilizantes naturais, então nós não podemos usar tranquilizantes naturais, senão essas células ela não vai fazer seu trabalho natural. Então Deus pode acalmar nossa amigdala. Se você está tomando alguma coisa, né, algum tranquilizante natural. Mas a boa notícia é que Deus, ele pode acalmar nossa amigdala. E ele pode muito bem usar as palavras do apóstolo Paulo e aplicar na nossa vida, que se o apóstolo Paulo exaltou dizendo: alegre-se sempre no Senhor. Filipenses 4:4. Alegramo-nos sempre no Senhor. Não apenas nos dias de pagamento, não apenas nos dias de uma festa, não apenas porque é uma sexta-feira que vai chegar, não apenas porque recebeu uma boa notícia, não porque você foi convidado a participar de um evento, mas alegre-se no Senhor todos os dias da nossa vida. Devemos nos alegrar no Senhor e na força do seu poder. A palavra do Senhor é soberana. A soberania de Deus convida-nos a lutar contra os ataques, aflições, com a espada que tem a palavra, mas tem que ter o nome dele na espada, ok? Então, o Senhor, ele faz crescer os pastos para o gado, as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, e o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que alegra, o azeite que faz brilhar o rosto do ser humano, e o pão que sustenta e traz o seu vigor. Salmo 104, 14 e 15. Então, Deus ele faz tudo isso, né? O Senhor faz crescer aquilo que o homem semeia, né? Por exemplo, Deus faz crescer o pasto para o gado, os animais se alimentarem. E as plantas que o homem cultiva. Então, o homem cultiva, Deus ele dá o quê? As condições da grama, do mato crescer, das ervas crescer.
né? Então, Deus, ele para dar as plantas, né, que o homem cultiva, que eu já falei, para da terra tirar o alimento. Então, Deus, ele faz o raio de sol vir sobre a terra, não importa se é bom ou se é mal, o sol vem para todos, a chuva vem para todos, Deus não faz exceção de ninguém, Deus não faz exceção de pessoas, né? Mateus diz que Deus alimenta os pássaros e observa os pardais. Os pardais não planta, não semeia, não cultiva. E todos os dias os pardais têm o seu alimento. Todos os pássaros do campo, todos os animais têm seu alimento todos os dias. Nenhum deles fica sem comer. Porque quem é que produz, quem dá, quem faz com que sementes sejam assopradas na face da terra para que os animais, os pássaros venham se alimentar. Ele não está elaborando esse plano enquanto segue em frente e não dá corda no relógio e vai embora. O Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos dos homens e coloca poder a quem quer e dá a quem quer. Ele dá poder, ele dá a quem quer, a hora que ele quer, pois ele não dá corda no relógio, ele trabalha. Deus, ele nos chamou para ser vencedor. Deus nos chamou para ser vencedor. Basta você escrever isso na tábua do seu coração. Eu sou vencedora. Hoje eu vou vencer. Não passa de hoje a minha vitória. Contigo eu saltarei muralha e contigo eu andarei. Eu andarei, eu cantarei, eu viverei para ver o meu milagre. Eu não vou morrer enquanto o meu milagre não se concretizar. Porque não adianta eu estar pedindo e daqui a pouco eu morro e não vejo nada do que eu pedi. Então eu quero ver. Eu quero ver a obra do Senhor se realizar e se concretizar na minha frente, diante dos meus olhos. Porque eu não estou servindo um Deus pagão. Estou servindo um Deus que era o Deus de Noemi. A Bíblia diz que Ruth, né? Ruth perseverou na fé no Deus de Noemi. Apesar das circunstâncias. Apesar do jugo, da dor que Noemi estava carregando ali quando saiu da terra de Moabe. A terra de um Deus pagão. A terra onde sacrificavam criança a um Deus morto, a um Deus, uma estalta, que era Maloque. Um principado onde ainda até hoje ele atua em sequestro de crianças. Então, Ruth perseverou na fé no Deus de Noemi diante e apesar das circunstâncias, mas ela não retrocedeu. Órfão retrocedeu, chegou até a metade do caminho e disse, não, eu vou voltar. E Ruth disse, eu não posso deixar a minha sogra seguir sozinha, ela não vai aguentar essa jornada até Belém, eu quero estar com ela, eu vou estar com ela, ok? A conduta de Ruth com a sua sogra encantou o coração de Boaz. A conduta de Ruth encantou o coração de Boaz porque ela tratou bem a sua sogra, que nem era do seu povo, era de ela não tinha nem direito, porque ela era uma moabita. Mas a conduta de Ruth com a sua sogra encantou o coração de um homem, que se tornou seu remidor. A nossa conduta em respeitar alguém, em estar do lado de alguém, em ajudar alguém, a confessar o nome de Deus, e não aceitar, retroceder, não aceitar, jamais baixar a cabeça. Essa mulher aqui tinha motivo de sobra para não acreditar mais em Deus. Ela saiu de uma terra porque estava seca, sem nada. Foi para uma terra onde tinha tudo. Chegou lá um certo tempo, perdeu tudo e as terras não estavam produzindo trigo. E ela ouviu dizer que na sua terra Deus estava abençoando. O trigo estava em alta, a maior vitória, a maior prosperidade em Belém.
e ela decide voltar para sua terra. Mas uma mulher, chamada Ruth, disse: onde você for, eu vou com você. O seu povo será meu povo. O seu Deus será o meu Deus. E você? E você que está aí? Quem é o seu Deus? Você segue o Deus que a sua mãe serve? Você serve ao Deus que o seu pai, seu avô, bisavô, tataravô, que confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você obedece? Você acredita? Você crê? Ou você só conhecia de ouvir falar? Ou você ouve falar ou você conhece, agora você vai conhecer ele de perto. Deus, ele dá chuva para os bons e para os maus. O Senhor faz crescer o pasto para o gado. E as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que ele faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Então, Deus, do seu santo templo, da sua santa morada, ele faz raiar o sol sobre os bons e sobre os maus. Ele derrama chuva sobre os justos e injustos. É Deus que alimenta os pássaros e observa os pardais todos os dias. A palavra do Senhor tem que estar aqui, guardada no nosso coração, para não pecar contra Deus. Apesar das circunstâncias na sua vida, apesar das dificuldades, da dureza que você está enfrentando, das dificuldades que está surgindo, as portas que batem na sua cara, os não que você já levou, as críticas que você já escutou, você não pode olhar para essas circunstâncias. Ruth não olhou para essas circunstâncias. Todos disseram, Ruth ficou sem nada. Noemi não tem nada para dar para Ruth. Mas Ruth não escutou esse som dessas palavras e ela acreditou, ela se afirmou no Deus da sua sogra, no Deus de Israel. Davi, Jesus, saiu de uma moabita. Jesus, ele veio para todos. Agora, todos têm que querer aceitar Jesus para poder entrar no reino de Deus. Ele dá para todos. Ele dá para o bom, ele dá para o mal. Agora, cabe a cada um decidir a qual Deus você quer seguir. Se você quer servir ao Deus dos Moabitas ou se você quer seguir o Deus de Noemi. A escolha é sua. Deus não invade privacidade de ninguém. Ele te dá livre-arbítrio a você. Ok? Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa tarde. Eu te agradeço. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor é um Deus que traz paz, que traz alegria no nosso coração. E nós precisamos nessa tarde, Senhor, que o Senhor possa nos dar essa dopamina e essa serotonina, que o Senhor possa acalmar as nossas amígdalas. Que o Senhor possa nos ajudar a entender e compreender que o Senhor é um Deus que tudo pode. Meu Deus, todo pode esquecer de nós, mas o Senhor nunca vai se esquecer. Porque, Senhor, o chefe dos copeiros, porém, ele não se lembrou de José quando ele saiu da prisão. José também foi rejeitado pelas histórias dos seus irmãos que não gostavam dos sonhos de José. E seu excesso de confiança que ele havia decidido. Então, os irmãos de José decidiram matar e acabaram jogando José no calabouço, em um poço. E depois venderam José como escravo. E José um dia caiu dentro da casa de Potifar,
Depois ele foi para a prisão. E depois ele saiu de lá e foi consagrado a governador do Egito. Todos podem esquecer, mas o Senhor nunca vai esquecer. O copeiro esqueceu de José. Os irmãos de José lhe odiavam. Quantos na família muitas vezes odeiam uns aos outros? Quantas vezes somos esquecidos por um amigo, esquecidos pelo parente, esquecidos pelo pai, pela mãe. Muitas vezes somos esquecidos pelo patrão, pelo chefe, pela uma oportunidade que estava batendo nas nossas portas e alguém chegou e entrou na nossa frente. Deus, quantas vezes fomos frustrados, quantas vezes nós fomos desenganados, quantas vezes nós fomos decepcionados, quantas vezes a gente escuta palavras que chocam, que magoa, que dói, que fere. Muitas vezes você escuta palavra que diz, não adianta, não tem jeito, você não vai conseguir, você não vai chegar lá. Se você continuar ouvindo esse tipo de assunto, de conversas, não irá chegar a lugar nenhum. Mas faça como Ruth, que na fé, perseverou na fé do Deus de Noemi, apesar das circunstâncias. Ela não ouviu as pessoas da terra de Moabe. Ela escutou a voz de uma mulher experiente, conselheira, que lhe orientou. E nessa tarde, Deus, nós estamos aqui buscando esse Deus. O Deus que operou lá no passado, na casa de Noemi, colocando uma mulher estrangeira para estar ao seu lado, para segurar nas suas mãos, para ir para o campo, buscar catar o resto que deixava no campo. Ela colhia para trazer para casa, para fazer o pirão para ela e para sua sogra. Senhor, a Noemi foi uma mulher sábia, inteligente, cheia de conhecimento, que orientou essa filha Ruth a entrar no gozo, a entrar na porta, a entrar no campo da esperança. Jesus, nós estamos aqui, porque se a gente for olhar para as circunstâncias, nós não iremos chegar a lugar nenhum. Mas eu clamo ao Deus que faz de manhã o sol raiar, que faz a chuva molhar a terra. A esse Deus que faz com que as portas se abram. A tua palavra diz que o justo jamais será abalado, para sempre. Se lembrarão dele. Não temerás as más notícias no seu coração. O seu coração está firme, confiante. No Senhor, o seu coração está seguro, de acordo com a palavra de Deus. O justo jamais será abalado, para sempre. Se lembrarão dele. Não temerás as más notícias, não temerás as más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro. Não tema as más notícias. Não tema. O seu coração está firme, seguro, confiante, acreditando que o seu amanhã será melhor. Que Deus visitará o seu filho, que Deus visitará a sua filha, que Deus visitará o seu marido, que Deus visitará aquele que você já acha que já fez de tudo, mas que você não tem visto nada acontecer na vida dessa pessoa. Você já clamou, você já orou, você já suplicou, mas você não tem visto, não tem tido resposta. Não tem tido resposta. Quero dizer para você, não desista. Nós não podemos desistir. Nós não podemos. Daniel foi jogado no calabouço, porque Daniel tinha um compromisso de orar com Deus 3 vezes ao dia. Daniel era um homem que buscava a face de Deus diante das acusações, diante das circunstâncias, diante da dificuldade. Daniel foi exemplo dentro da casa do rei.
E nessa tarde nós estamos aqui diante de um Deus que exalta, de um Deus que abate, de um Deus que levanta, de um Deus que reconstrói, de um Deus que tem poder de restituir as nossas vidas, os nossos anos de cinza. Quantos anos faz que nós estamos sentados na cinza, que nós estamos lutando, labutando, gemendo, chorando, suplicando, pedindo pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, pela piedade de Deus, que livra a nossa casa, que livra a nossa família, que livra a nossa vida desses açoites, desses perigos, dessas ameaças, desses conflitos, de toda a dor que o pecado traz, de toda a dor que as lutas do dia a dia nos traz, das decepções que nós passamos, que nós enfrentamos, os não que recebemos todos os dias na nossa cara, telefone que bate na sua cara, mensagem que você recebe que lhe afronta, que lhe ameaça, que não deixa você perseverar. Essas picuinhas, essas bancarrotas, esses espíritos da mortandade, da assolação, da tristeza, da angústia, que você passa anos questionando com Deus, que você passa dias reclamando, resmungando diante de Deus por não ver as coisas se realizar na sua vida, por não ver as coisas se firmar na sua vida. Mas eu quero dizer para você que o segredo está aí. Perseverar, perseverança, né? Não olhar as circunstâncias, não deixar as circunstâncias te derrubar, te vencer, te entristecer. Levante-se de manhã crendo, confiando, acreditando que Deus vai bradar, que Deus vai agir, que Deus vai tirar você dessa situação, que Deus vai curar a sua enfermidade, que Deus vai curar o seu coração, que Deus vai tirar essa tristeza da sua alma. Você que se encontra dentro de uma casa, muitas vezes as pessoas tem uma boa casa, tem um bom salário, tem uma família, mas lá dentro dela está faltando alguma coisa que foi roubada dela, alguma coisa que foi tirada dela, que através do homem você não pode ter de volta. A única coisa que você pode ter na sua vida, que nunca vai te abandonar, te deixar, é a presença de Jesus. Quantas vezes a gente levou rasteira na nossa vida? Quantas vezes alguém planejou tirar a sua vida? Quantas vezes as pessoas tentou roubar, tentou tirar sua alegria, tentou frustrar você. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele não faz com que você viva, Deus não quer, aliás, que nós vivamos frustrado. Deus não quer que vivamos com a cabeça baixa. Deus não quer que a gente se desanime diante da situação, diante dos rumores. Deus não quer que nós ficamos apavorados, ficamos entristecidos com as coisas que vêm acontecendo. Mas Ele quer que nós sejamos uns verdadeiros adoradores. O que vai mudar a nossa vida, o que vai mudar a situação, o que vai fazer de você mais que vencedor, é se você se tornar um adorador. José venceu o poço, José venceu a prisão, porque ele era um adorador. Ele adorava o Deus do seu pai, o Deus de Israel. Quando Jacó fugiu da casa dos pais, Jacó foi pelo deserto, mas Jacó fez um voto com Deus. Jacó lutou com Deus no vale de Jaboque. Jacó, ele se reconciliou com Deus. Jacó teve uma experiência com Deus. O seu filho também teve uma experiência com Deus. E nós precisamos também ser um adorador. Adore a Ele, não importa a circunstância, não importa os momentos difíceis que você está enfrentando, não importa o que já falaram para você. O diagnóstico do médico foi negativo, o diagnóstico do juiz foi negativo, o advogado não conseguiu advogaciar, não conseguiu vencer essa guerra na justiça. Deixa eu falar uma coisa para você. Só quem vence é o Espírito Santo de Deus. É bom saber que o advogado chegou para você e disse: não há mais jeito, não posso fazer nada. Aí quando o homem diz que não pode, aí Deus chega e fala: eu vou fazer, eu vou agir, eu vou entrar, eu vou visitar. Quantos juízes já passou por esse caso? Muitos já passaram e tem mais alguns, então eles também
enquanto não decidir colocar o carimbo da vitória, da liberação, Deus não vai deixar um ficar. Papai, nessa tarde, sabe e conhece tudo ao nosso respeito. Nós não temos nada a esconder de Deus. Tudo nós é como um livro aberto para Deus. Não adianta pensar que fazemos as coisas escondido, que Ele não está vendo. Ele vê tudo. Deus está aí com os olhos abuticados, com os olhos arregalados, que nem um caroço, que nem uma fruta de jabuticaba, olhando para você, fixando em você, acreditando em você e fazendo força por você para você vencer aqui embaixo. Você não pode desistir. Você não pode retroceder. Nós, aliás, não podemos nem pensar em deixar de acreditar. Noemi vinha carregando uma dor dentro dela, que só Deus pode sarar aquela dor. É a dor de muita gente que já teve percas. E só quem recupera a dor é o Espírito Santo de Deus. E nessa tarde, Jesus vai descer. Vai descer onde for necessário. Deus vai descer lá na fornalha. Deus vai descer lá no poço, no calabouço. Deus vai tirar essa pessoa do calabouço. Já está escrito libertação, liberdade. Deus vai mudar tudo que for necessário. Deus vai liberar o alvará. Vai sair um alvará. E esse alvará vai gritar o nome dessa pessoa. Essa pessoa vai sair desse calabouço. Cante, louve e adore. Porque Noemi foi uma mulher que trouxe um exemplo para Ruth. Ruth perseverou na fé no Deus de Noemi, apesar das circunstâncias. Saiu da terra dos Moabe sem nada e se tornou uma mulher rica. Acredite que Deus continua sendo Deus, Ele não mudou. Deus continua sendo Deus, Ele não mudou e nem vai mudar. Acredite que Deus chega com provisão, com providência, com ordem e execução em nosso favor. Está sendo decretado que Deus vai decretar uma ordem em nosso favor e vai botar para correr esse inimigo que tem tentado nos afragelar. Um abraço, Deus te abençoe, boa sorte. Não desista. Não olhe para a circunstância. Olhe para quem está no controle de tudo, que faz o sol raiar pela manhã para aquecer a terra, para aquele que cultiva a sua semente. Você terá a resposta da sua plantação, você vai ter a sua colheita. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.